Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar propriamente de produto aqui no nosso conteúdo, mas sobre um tema muito importante envolvendo a questão da eletrificação, né? Será que os carros elétricos eles são mesmo essa solução aí para todos os problemas de poluição e também da questão ambiental envolvendo aí a descarbonização no transporte? Eu acho que nós temos alguns pontos aí muito importantes para avaliar, além da não emissão de poluentes ali no escapamento do veículo, né? Um carro elétrico não é algo simples de ser produzido, principalmente envolvendo a questão das baterias. Então, a minha ideia é compartilhar aqui com vocês um relatório realizado pela ONU sobre esse assunto e também um estudo ali, uma avaliação promovido pela Stellantis e a Bosch aqui no Brasil, envolvendo a questão da matriz energética utilizada pelos automóveis. Então, eu vou apresentar esses dois conteúdos aqui para vocês e a gente retorna aqui para a conclusão sobre esse tema. Então, começando aqui pelo relatório produzido pela UNCTAD, né, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Esse aqui é um material de 2020, mas ainda permanece bem atual, né, e é muito completo. Como você pode conferir também, né, caso tenha interesse, ele traz aqui tanto o desenvolvimento, os tipos de baterias aí para automóveis eletrificados que nós encontramos hoje aqui no mercado. Ele traz também aqui um resumo, né, dos diversos componentes e das matérias-primas utilizadas para a produção então aí das baterias, né, explicando um pouquinho o contexto até histórico, né, de como esses metais, esses materiais, eles foram achados, eles são obtidos ainda atualmente. Então, de fato, é um conteúdo aqui bem interessante. Mas eu gostaria de seguir aqui para a parte final aqui então desse relatório, a partir aqui do capítulo 5, então que ele descreve aqui os desafios sociais e ambientais para a exploração então dessas matérias-primas utilizadas aqui na criação, na fabricação das baterias aplicadas nos automóveis elétricos ou eletrificados. Então é interessante que ele começa citando aqui a questão do cobalto, né, que hoje é em grande parte explorado aí na República Democrática do Congo, né, onde as reservas desse mineral elas são majoritariamente encontradas. Então, primeiro alerta já começa por aqui. Então, 20% da exploração aí do material ela é realizada em minas em que é aplicado então o trabalho infantil e que também os direitos humanos aí são pouco observados, né? Então, segundo aqui a UNCTAD revela, né, cerca de 40 mil crianças podem estar trabalhando lá no Congo, né, em situações aqui extremamente perigosas, sem o equipamento adequado e sem também receber, né, uma quantia financeira ali condizente com esse tipo de função. O relatório também cita aqui, né, a questão da exposição então a riscos físicos e também psicológicos aos quais essas crianças estão submetidos. Apesar disso, né, o relatório cita aqui que o Congo reconhece esse problema e está buscando aí, pelo menos eliminar o uso de trabalho infantil até 2025 nessas minas aí, então promovendo então aqui a educação, né, para essas crianças, o que é o mínimo aceitável aí. Outro ponto aqui também que desperta o alerta, né, para obtenção então dessas matérias-primas aí para as baterias dos automóveis eletrificados, fica aqui para outro efeito também observado lá na República Democrática do Congo, né? No caso aí que a drenagem ácida das minas. Algumas dessas minas aí de cobalto, então, quando abandonadas, né, o material, quando ele sofre essa exposição então ao ar e à água, ele pode criar ali o ácido sulfúrico, o que acaba poluindo a água utilizada ali na região, né, a torna tóxica, então o que torna também inviável até o seu uso ali como uma água potável, né, o que é algo extremamente grave. Outro ponto muito grave é que o pó que sai então dessas minas,
ele pode conter aí alguns metais tóxicos, como por exemplo o urânio, né? Pode resultar em problemas aí, então, muito graves também para a população de maneira geral. Partindo para outro mineral aí muito importante para o desenvolvimento, para a produção das baterias modernas aí de carros eletrificados, o lítio. Então, segundo aqui aponta o relatório, né, essa exploração aí do mineral já está trazendo também problemas para as comunidades indígenas que vivem então ali na região andina do Chile, Bolívia e Argentina. Segundo aqui o relatório, né, essa região concentra mais da metade do suprimento de lítio aqui encontrado no mundo, né? Então, o que ele cita aqui, né? Que então os mineradores ali, eles já estão em conflito com esses indígenas, né, para obter o acesso então às áreas ali para extração do material e também para o uso da água. A questão da água aqui é algo muito sensível, né? Porque os mineradores, eles precisam então do uso dessa água para limpar, então aqui para bombear, né, a salmoura aqui, segundo explica aqui o relatório, né, na hora da perfuração. Então é necessário para que eles consigam extrair aí o material depois da perfuração, extrair no caso aí o lítio, né? Segundo algumas estimativas, aqui aponta o relatório, é necessário aproximadamente então aí 1,9 milhão de litros de água para produzir 1 tonelada de lítio. Segundo aqui o relatório, a exploração de lítio no Salar de Atacama, no Chile, já consome 65% da água ali presente no lençol freático da região, o que causou aqui, né, grandes impactos ali para os fazendeiros locais, né, que cultivam quinoa, e também para os criadores de lhamas, né? Então eles já estão tendo que buscar aqui água em outras regiões, porque a mineração já está praticamente consumindo muita água presente ali no local. O relatório avança que também incita que essas áreas de mineração então, estão causando muitos problemas ali na parte de conservação natural dessas áreas, nessas atividades de mineração estão causando aqui uma degradação do ecossistema e da paisagem aí do local, né? Então, de fato, algo que merece aqui a nossa atenção. E um terceiro aqui mineral que também é apontado aqui no relatório é a questão do grafite, né? Então, segundo aqui o texto, né, os impactos aí dessa exploração, eles são muito similares ao que ocorre na exploração aqui da mineração do cobalto. Então, segundo aqui o texto, né, o uso de explosivos para abrir então as rochas, né, para a extração aí, do grafite, ele libera um pó, e essas partículas aí muito finas, elas são jogadas ali para a atmosfera e podem resultar em problemas de saúde quando inaladas. Então aí também outro mineral aí que é usado nessas baterias e que resulta em problemas aí tanto ambientais quanto também para a saúde de quem mora na região aí de onde esses minerais são explorados. Partindo aqui para a conclusão, o relatório aqui da UNCTAD também aponta algumas saídas, né, para tornar então a exploração desses minerais algo menos impactante aí, tanto para o meio ambiente quanto também para a saúde aí das pessoas. O relatório começa apontando que o lítio, o grafite e o manganês, eles são apontados aqui como os materiais fundamentais então para a produção aí das baterias modernas de íon de lítio, né, que na sigla em inglês LIBs. Então, essas baterias aí, elas serão importantes para a questão da transição ali, da mobilidade, né, indo ali para a eletrificação, no caso dos países desenvolvidos, porém, ele aponta, né, que na medida em que essa demanda aí por carros elétricos cresce, também aumentam os problemas sobre a segurança ali do suprimento desses materiais, em especial exatamente para o cobalto, o lítio e o grafite, uma vez que a exploração então desses materiais é muito concentrada em poucas regiões. Por exemplo, então aqui o cobalto, né, mais de 60% aqui das reservas do material são encontradas ali no Congo e 75% da disponibilidade global de lítio está concentrada na Austrália e no Chile. Então, por exemplo, qualquer problema envolvendo esses países já pode resultar em um desabastecimento desses materiais. O relatório, então, avança aqui sugerindo novos materiais que podem ser usados, então, aí,
para a fabricação das baterias. Um exemplo aqui que ele cita é a substituição do grafite pelo silício, então aí como ânodo para as baterias, né? O silício é algo aí facilmente encontrado, né? Ele cobre aqui mais de 25% da crosta terrestre, porém ele tem um problema ainda, que é a expansão física aqui do material, né? Quando ele sofre ali um processo de recarga dentro da bateria. Então é algo também que precisa ser endereçado. Talvez uma saída aqui mais rápida, né, para a questão do suprimento desses materiais é apontado aqui no relatório como uma espécie de monitoramento, então aí mais preciso sobre a exploração desses materiais, né? Garantir também a criação de depósitos, né? De um estoque para controlar o preço também e as necessidades então de exploração desses materiais, realizando ali então uma mineração apenas quando necessário para fazer todo esse processo de uma forma mais consciente. E por fim, né, um ponto aqui muito importante seria a questão da reciclagem desses materiais, né, o que, segundo aqui o relatório, pode desenvolver até novas áreas de negócio, né, para investir então aí no reaproveitamento desses materiais, para não ter assim que demandar então um processo de mineração tão intenso quanto ocorre hoje em dia. Então o relatório conclui aqui citando, né, que os entes governamentais ou os responsáveis aí por implementar políticas públicas, eles contam com uma influência direta então nas opções aí para mitigar esses riscos associados aí à questão da produção dessas baterias, né? Então ele cita aqui que seria necessário, né, observar a questão da menor dependência dessas baterias aí no uso de matérias-primas críticas, né? E também adotar políticas de reciclagem aqui mais efetivas e também atrair investimentos aí para estabelecer novas minas ou expandir as minas existentes, mas promovendo ali uma exploração mais consciente dos materiais. Eu gostaria de partir então aqui também para um outro aspecto aí muito importante quando a gente aborda a questão da necessidade ou não da eletrificação da frota, em especial analisando aqui o caso brasileiro, né? Então eu cito aqui com vocês um estudo bem interessante realizado pela Stellantis, utilizando aqui também tecnologia de conectividade desenvolvida pela Bosch. Então foi uma associação bem interessante entre as duas empresas, que elas realizaram o quê? Então, um teste dinâmico com um veículo alimentado com 4 fontes distintas de energia a fim de mensurar a emissão total de CO2 em cada situação. O que é muito interessante nesse estudo aqui é que a metodologia, então, considerou esse conceito aqui do poço à roda. Então, o que ele toma aí como base, né? Então, ele considera não apenas a emissão, então, aqui de CO2 associada, então, ao uso do veículo, mas também ao nível de emissões ali, contemplando desde a produção do combustível ou a geração da energia utilizada. Então é algo muito interessante, porque nos permite levar em conta também todo o caminho aí de obtenção da energia utilizada pelo automóvel. Então o carro foi equipado com esse simulador que, considerando então essa metodologia aqui do poço à roda, ele analisava o nível de emissões, então levando em consideração o uso de etanol, de gasolina comum e um veículo 100% elétrico mais abastecido na matriz energética brasileira e um veículo 100% elétrico mais abastecido aí na matriz energética europeia, né? Abastecido ou recarregado, né? No caso, como você preferir. Então, as conclusões aqui, elas foram muito interessantes, né? Então, esse automóvel, ele percorreu um pouco mais de 240 quilômetros e os resultados de emissões foram os seguintes, né? Então, quando esse automóvel, teoricamente, rodava com gasolina, ele emitiu 60,64 quilos de CO2 equivalente. Já um automóvel aí 100% elétrico, mas utilizando a matriz energética europeia, ele emitiu aí 30,41 quilos de CO2 equivalente. Já o automóvel aqui a etanol, isso é muito interessante, né? Ele emitiu aí durante o percurso
25,79 kg de CO2 equivalente. Então, portanto, vocês notam aqui um carro a etanol, ele é menos poluente do que um carro 100% elétrico, utilizando aí a matriz energética brasileira, como a gente confere aqui, uma diferença aí considerável, né, de 5 kg de CO2 equivalente. E o melhor cenário, né, foi obtido aqui por um automóvel 100% elétrico, então abastecido aí com a matriz energética brasileira, né, que emitiu aí 21,45 kg de CO2 equivalente. Então, é um resultado aqui bem interessante que mostra a vantagem competitiva aqui do etanol. Então, eu gostaria até de citar aqui, né, algumas aspas aqui da conclusão aqui da Stellantis sobre isso, né? Então ele cita aqui, né, que apesar da Europa focar então a questão da descarbonização no uso de automóveis elétricos, a realidade aqui no Brasil é muito diferente. Então eles citam aqui, na matriz energética é mais sustentável aqui no Brasil, devido ao uso de biocombustíveis e também da geração de energia elétrica por meios renováveis. Então aqui, quando considerado o conceito do poço à roda, né, ou no caso aí da obtenção do etanol do campo à roda, o etanol é altamente eficiente quanto às emissões, porque a cana-de-açúcar, no seu ciclo de desenvolvimento, absorve de 70% a 80% do CO2 liberado aí na produção e na queima do etanol. Então é algo muito mais eficiente, né? Então é interessante destacar, né, que a própria Stellantis ela investe também em automóveis 100% elétricos, porém ela até cita que os elétricos, embora sejam eficientes no processo de descarbonização, têm um custo muito elevado, o que impede a sua aquisição por amplas faixas de consumidores, né? Então, continuando aqui, ele cita: a solução 100% elétrica ainda não tem escala necessária e precisa ser desenvolvida e aprimorada para que possa entrar como uma alternativa em massa, uma estratégia de descarbonização em um país em desenvolvimento com as características de renda como as do Brasil, né, que estão aí bem longe, né, do que nós observamos em países ricos, como alguns países europeus, também nos Estados Unidos, né? Então é interessante, eu acho muito forte essa conclusão aqui da Stellantis, que ela cita aqui algo que eu também vou nessa linha, pelo menos. Então ela cita aqui, né, que não se trata, portanto, de contrapor descarbonização e eletrificação. A descarbonização é o resultado desejado e necessário, enquanto a eletrificação é um dos caminhos, né? Então aqui é muito importante, é um dos caminhos para se alcançar a descarbonização da mobilidade. Então aqui no caso brasileiro especificamente, né, o emprego do etanol combinado com a eletrificação é o caminho mais rápido e viável do ponto de vista social, econômico e ambiental para uma crescente eletrificação da frota brasileira. Então é isso, amigos. Agora que a gente conferiu aí os dados do relatório da UNCTAD, também desse estudo realizado pela Stellantis e a Bosch, fica claro que um carro elétrico, né, mesmo um carro 100% elétrico, ele não é a solução aí para os problemas ambientais de uma forma como a gente pensa, né? Apesar de um carro elétrico não emitir nenhum poluente durante o seu deslocamento, o seu custo até ambiental ali para a produção das baterias, por exemplo, ele ainda é sim muito elevado, enquanto as técnicas aí de reciclagem, por exemplo, até da substituição de matérias-primas críticas, essas técnicas aí não evoluem, né? Então é algo que deve ser levado em conta, em especial na medida em que até aqui no Brasil, né, os carros elétricos estão ganhando uma certa difusão por conta de iniciativas como de algumas fabricantes, como a BYD, também da GWM Brasil, que estão começando a oferecer elétricos mais acessíveis aqui no Brasil e até mesmo híbridos plug-in, híbridos autorrecarregáveis, com valores aí mais competitivos. Mas como a gente conferiu, a gente tem aqui no Brasil uma excelente alternativa, que é a questão do uso do etanol, né, um biocombustível aí que favorece muito essa questão da descarbonização da frota. Então eu acho interessante compartilhar todos esses dados com você para que você realize uma decisão de compra mais consciente sobre se partir para um carro elétrico ou permanecer com automóvel a combustão, né? Então a gente
tem aqui dados muito interessantes para embasar a sua decisão. Eu não sou contra carro elétrico, tá, pessoal? Quero deixar isso aqui bem claro. Eu acho que um automóvel 100% elétrico tem sim suas vantagens, como por exemplo o baixo custo de manutenção consideravelmente inferior em relação a um carro térmico, uma vez que no automóvel 100% elétrico a gente não tem gastos com troca de óleo, com troca de filtros, por exemplo. Então é sim uma alternativa interessante. Porém, quando a gente pensa do ponto de vista da descarbonização, aí sim eu acho que a gente tem soluções muito mais viáveis para a realidade brasileira, como a questão do uso do etanol. Mas se você gosta da proposta do carro elétrico, acha uma tecnologia interessante, aí tudo bem. Mas eu acho que em termos de, reitero, né, em termos de descarbonização, talvez priorizar o uso aqui do etanol no Brasil parece uma saída muito mais inteligente. Então é isso, amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a clarificar aí algumas ideias, algumas visões sobre os carros 100% elétricos. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais!